Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia com vocês, lendo mais uma mensagem que se encontra em Êxodo 22, do versículo 1 ao 20, onde fala da restituição, sedução e crimes capitais. Aleluia! Crimes capitais. Quando alguém furtar um boi ou uma ovelha e o degolar ou vender, por aquele boi pagará 5 bois, e por aquela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado forçando uma casa e for ferido e morrer, quem lhe feriu não será culpado de sua morte. Entrar à força em uma casa de ser assassinado, justificável, Se ocorrer em plena luz do dia, o matador será réu de homicídio. O ladrão terá que fazer restituição total e, se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se for achado com o furto vivo na sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém permitir que o seu gado parte num campo ou numa vinha e deixá-lo para comer no campo de outro, do melhor de sua terra e do melhor de sua vinha, restituirá. Isto é certo e óbvio. Agora que os direitos de propriedade são apreciados como algo sagrado. Quando alguém irromper um fogo, este se estender aos espinheiros e for queimado o trigo em pé, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente pelo queimado. Quando alguém der ao seu próximo prata ou bens para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será apresentado aos juízes para ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobretudo, todo caso de fraude sobre o boi, sobre o jumento, sobre a ovelha, sobre o vestido, sobre qualquer coisa perdida, quando alguém disser, isto é meu, a causa de ambos virá diante do juiz. E o que os juízes condenarem, pagará o dobro ao seu próximo, como um processo. Se alguém tiver dado ao seu próximo para guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal, e este morrer, ou se dilacerar, ou for levado sem ninguém ver, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a mão nos bens do seu próximo, e o seu dono o aceitará e o outro não pagará. Mas, se de fato lhe tiver sido furtado, fará restituição ao seu dono. E se lhe tiver sido dilacerado por fera, apresentá-lo-á como evidência e não pagará o dilacerado. E se alguém tiver tomado ou emprestado algum animal de seu próximo e for danificado ou morto, estando ausente o seu dono, fará restituição completa. Se o seu dono estava presente e não fará restituição, se era alugado, ele pagará pelo seu aluguel. Apesar da lei ter sido totalmente cumprida em Cristo, não significa que ela já não seja um requisito para os crentes. O princípio da lei, sempre e sem exceção, será levado a cabo em Cristo. Quer dizer,
se Cristo for apresentado corretamente. Agora eu quero falar um pouco da sedução. E se alguém enganar alguma donzela que não for desposada e se deitar com ela, deverá dotá-la e tomá-la por sua mulher. Se esta lei fosse seguida agora, este pecado se diminuiria grandemente. Se seu pai não quiser dar-lhe, lhe pagará em dinheiro, conforme o dote da virgem, ao que cometeu pecado. Eu quero falar um pouco dos crimes capitais. A feiticeira não deixará que viva qualquer que tivesse deitado com animal. Foi aplicado a Israel semente e não é um requisito para os crentes modernos. Entretanto, que todos saibam que Deus se opõe irrevogavelmente a todo tipo de feitiçaria. Qualquer que tivesse deitado com animal, certamente morrerá. Aquele que tivesse relações sexuais, né? Este pecado é extremamente antinatural, porque insulta a Deus quanto ao seu papel como Criador. Tais atos sagrados, alguém ao nível de um animal e desse modo insulta a forma mais alta da criação de Deus, que é o homem. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. O sacrifício era o ato supremo da adoração ao sacrificar um Deus falso. Significava negar o verdadeiro Deus sob uma teocracia como que Israel estava. Isto era rebelião e justamente castigada com morte. No estado em que não era teocrático, governado por Deus, e nenhum outro era, com exceção de Israel, isto não seria uma ofensa civil, sendo deixada o julgamento final para o Todo-Poderoso. Aleluia, Deus da glória. Glorificado seja teu santo nome. Então eu falei um pouco aqui, né, da restituição, isso tudo aqui é no passado, né, que aconteceu na época de Moisés. Na época que Moisés estava falando das leis, o que Deus queria daquela forma com o povo, né? Se você estiver gostando dessa mensagem, assine o nosso canal. Esse canal é da Bispa Ivana. Envie para um amigo. Amém? Para que ele venha também conhecer um pouco da palavra de Deus. Porque esse livro é rico. O Velho Testamento tem muita coisa linda que está nos ensinando. Porque naquele tempo já se havia leis. E hoje quase não se cumpre leis, né? Temos dificuldade de cumprir leis, porque Deus manda a gente fazer uma coisa de um jeito e a gente faz de outro, né? Mas nós estamos aqui para aprender, e vamos aprender, né? Vamos aprender escutando, ouvindo sobre o livro dos Êxodos. Acabei de ler Gênesis, né? Aleluia, Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus da vitória, é o Deus que tudo pode. Nós sabemos que só Ele pode mudar a minha história, pode mudar a tua história, né? Esse é o Deus que tudo pode. Aleluia, Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, teu ministério, teu trabalho, toda a obra das mãos do Senhor, que você venha receber, que Ele venha abrir as comportas do céu para ti. Que Deus venha visitar os enfermos, porque eu creio no poder e na glória dEle de soprar toda enfermidade. De visitar aqueles pacientes que estão se recuperando nos lares.
E aquelas pessoas também que estão trabalhando arduamente, que Deus venha abençoar cada um. Porque nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória de Deus. E tudo que Ele nos entrega, nós temos que cuidar bem. Porque se Ele nos capacitou a fazer algo, então vamos fazer com amor. Amém? Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.